Umbanda, a Protossíntese Cósmica, página 23 a 26. Capítulo 1. Aborda os seguintes temas: a divindade suprema. Postulado sobre a divindade. Conceitos sobre consciência una. Noções sobre hierarquia divina. Atributos da divindade. A coroa divina. Existe uma realidade que é universalmente aceita em todos os planos do espírito, a eterna existência do Supremo Espírito, Deus. Na Umbanda, cremo-lo como de perfeição absoluta, a suprema consciência una. Também afirmamos que o Supremo Espírito domina e dirige tudo. Como tudo entendemos todos os seres espirituais, a substância etérica, matéria, energia, o espaço cósmico e a eternidade. Também ensinamos que o Supremo Espírito é o único conhecedor em causas do arcano divino, sendo pois o único que pode saber do ser ou não ser, da origem e causa de tudo o que temos como realidades incriadas e criadas. Entendemos que o Supremo Espírito estende seu poder sobre as várias consciências espirituais, criando hierarquias galácticas, solares e planetárias. Ensinamos também que o Supremo Espírito é o divino manipulador da substância etérica, criando, com seus arquitetos divinos, todo o universo. Que fique claro ao filho de fé que como criar entendemos transformar. A cúpula da corrente astral de Umbanda tem como ponto fechado da doutrina, principalmente ensinada aos filhos de fé mais adiantados, que existem três realidades extrínsecas, coeternas e coexistentes, aquém do poder divino. Essas três realidades são os seres espirituais, o espaço cósmico e a substância etérica. Ao afirmarmos que são realidades eternas, somente a divindade, como o único Senhor das realidades, é quem sabe das origens delas. O que podemos dizer é que essas três realidades são extrínsecas entre si, isto é, nenhuma foi gerada da outra. Tampouco são partes da divindade, como se a divindade suprema pudesse ser dividida. Muitos afirmam que Deus criou os espíritos. No próprio Gênesis de Moisés é citado, e Deus criou homem à sua imagem e semelhança. A Umbanda entende que, através de sua suprema vontade e de seu supremo poder operante e idealizador, Deus plasmou o protótipo das formas para todos os seres espirituais que desceram ao outro lado da casa do Pai, isto é, desceram de seus planos virginais onde habitavam sem nenhum veículo que expressasse suas afinidades individuais virginais. Frisemos que desceram do cosmo espiritual, onde habitavam, onde não existe interpenetração da substância etérica, para as regiões onde tem domínio a substância etérica. Como dissemos, foi através do poder idealizador operante do Supremo Espírito que se deu a formação dos mundos, bem como dos veículos de expressão dos seres espirituais neste universo astral, para os mesmos que desceram às regiões onde já havia a interpenetração da substância etérica, ou seja, o outro lado da casa do Pai. Desceram, pois, provenientes do cosmo espiritual, penetraram no universo astral. No mais, foram as hierarquias cósmicas da Deidade que transformaram essa substância etérica em seus átomos primeiros, na energia ou energia-massa, em seus diversos níveis de densidade, gerando todos os sistemas galácticos, solares com seus planetas, etc. Assim, entendemos o porquê do universo astral. A infinita misericórdia ajustou a substância etérica, dando formação aos vários sítios vibratórios universais, para dar condições aos seres espirituais que, fazendo uso de seu livre-arbítrio, descessem às regiões do então formado universo astral, onde esses seres desconheciam as propriedades e qualidades da substância etérica, transformada em energia-matéria, o qual possibilitaria as mais variadas consciências espirituais tornarem concretas suas afinidades virginais, isto é, a percepção, consciência, desejos,
inteligência, etc. Aparece. Universo astral criou formas, veículos ou corpos por meio dos quais esses seres espirituais se expressariam no universo astral. Nessa descida do cosmo espiritual para o universo astral, cada coletividade de seres espirituais foi direcionada a uma determinada galáxia e, dentro dessa, a um determinado sistema solar. Dentro do sistema solar, foram também direcionadas, obedecendo a uma lei, para os planetas afins. Essa afinidade era de caráter espiritual, ou seja, relativa aos ascendentes espirituais de cada coletividade. Cada uma dessas coletividades planetárias ficou sob o beneplácito da misericórdia da divindade solar. Assim, os seres espirituais, segundo suas qualidades evolutivas virginais, desceram, como dissemos, às várias galáxias e dentro dessas há vários sistemas solares obedientes às leis predeterminadas pelo poder operante do Supremo Espírito e das hierarquias virginais. Afirmamos com isso que o Supremo Espírito também foi quem criou todo o sistema de leis que regem os espíritos no cosmo espiritual ou reino virginal. Chamemos essa lei de karma causal, que, como seu próprio nome afirma, implica as origens, as causas, e é de conhecimento único da deidade. Também as leis que regem a segunda via evolutiva, o reino natural ou universo astral, foram criadas pela divindade. É o que denominamos de karma constituído, o qual é supervisionada pelos senhores do universo astral, com suas hierarquias constituídas. Assim, vimos que, com o rompimento do karma causal, no cosmo espiritual, e com a consequente queda do espírito às regiões do universo astral, foi criado o karma constituído, como primeira via evolutiva de leis regulativas aos seres espirituais. A Umbanda e seus emissários têm como ponto fechado de nossa singela doutrina que o Supremo Espírito, tendo seu primeiro nome sagrado em Tupã, é eterno, indivisível, nunca tendo recebido sobre si qualquer agregação ou sopro vibração de nenhum outro ser ou realidade. Entendemo-lo como onisciente, onipotente e onipresente. Ressalvamos que, como onipresente, entendemos não como se ele, em espírito, estivesse presente em tudo e em todos, mas sim por meio das hierarquias por ele constituídas. Entendemos também que o Supremo Espírito foi, é e será no sempre atemporal, eterno. Como dizem outros, é o divino ferreiro que malha incessantemente na bigorna cósmica, plasmando através da sua vontade tudo aquilo que existe, o que é, e tudo aquilo que não existe, mas é. É o Senhor de tudo. É o Senhor do nada. É o Senhor de todas as realidades. Não podemos progredir em nossos humildes estudos sem citarmos as diversas hierarquias que nos regem os destinos. Queremos que os filhos de fé entendam o que é a suprema consciência. Una. Preste bem atenção, filho de fé, para que sua mente não perca o fio da meada que a liga ao verdadeiro entendimento. Vamos lá. Já explicamos que é no cosmo espiritual que há a primeira via de evolução para todos os seres espirituais. Se o ser espiritual pode evoluir nesse cosmo espiritual, é óbvio que há posicionamento hierárquico, a hierarquia. É como se o Pai, o Supremo Espírito, estivesse por fora desse cosmo espiritual, mas atuante através de sua onisciência, irradiada em forma de onipresença, naquilo que denominamos de hierarquia constituída virginal. Esses seres de máximo poder evolutivo nesse cosmo espiritual vibram em consciência, como um colegiado, com o Supremo Espírito, como seus emissários primeiros.
e como se fossem, perdoem-nos. Analogia pálida, médiuns divinos ou emissários diretos do Supremo Espírito, primeiro elo. Entre ele e as hierarquias subsequentes, são os constituintes daquilo que chamamos de coroa divina. É bom que entendamos que essa coroa divina vibra de forma una com a consciência divina. No universo astral, a segunda via de evolução, já que os seres espirituais, usando do livre-arbítrio, desceram às regiões da energia, terão eles, por meio de experimentação, dores e sofrimentos vários, inclusive o das sucessivas reencarnações, regidos pelo karma constituído desde o instante eternidade em que desceram ao universo astral, que ascender até alcançarem o cosmo espiritual e evoluir segundo o karma causal. Nesse instante, terão anulado todo o karma constituído. Mas de volta onde nos posicionamos hoje, no universo astral, enquanto aqui estivermos, teremos a supervisão da hierarquia galáctica, ou divindade galáctica, a qual está em sintonia espiritual pura com a consciência do Supremo Espírito, através da coroa divina. Essa divindade galáctica ou colegiado galáctico estende suas poderosas vibrações a outros seres espirituais de altíssima relevância, os quais dão formação à hierarquia constituída galáctica. Filho de fé, mas atenção, vamos continuar nos planos e subplanos de toda a hierarquia divina. Voltando ao assunto central, dizíamos que as galáxias têm uma divindade galáctica, e essa divindade estende suas vibrações a vários seres espirituais, os quais formam a hierarquia constituída galáctica. Essa dita hierarquia constituída galáctica, por sua vez, supervisiona as hierarquias solares ou dos sistemas planetários como um todo. No sistema solar, tomado isoladamente, temos a divindade solar ou verbo divino, o qual promove hierarquias afins nos sistemas solares de uma galáxia. Dentro do sistema solar, temos os planetas, nos quais encontraremos o Deus planetário, o qual já promove a hierarquia planetária superior é inferior. A hierarquia planetária superior é compostas de todos os seres espirituais ligados diretamente, em vibrações, com a divindade planetária. São seres espirituais distintos da coletividade planetária. São esses seres espirituais que mediunizaram no espaço-tempo, os grandes condutores de raça, os profetas ou grandes iniciados. Raros deles já desceram até a crosta planetária. São seres espirituais de outros planetas mais elevados que, por amor e misericórdia, se dignaram a vir ajudar seus irmãos menos evoluídos, que se demoram no turbilhão do erro e da consciência culpada. Enfim, são grandes seres espirituais, que entendem que grande é a família cósmica universal. A hierarquia planetária inferior é formada por seres espirituais que se encontram em planos superiores do planeta, mas fizeram parte desta coletividade planetária e o que podemos chamar de confraria dos espíritos ancestrais, os quais foram grandes tubaguaçus, como se expressa no Nhirengatu, os grandes condutores de raça em todas as épocas ou eras do planeta. Assim, esperamos que, de forma bem simples como tentamos expor, possam os filhos de fé ter noções básicas sobre as hierarquias que compõem ou fazem parte dos vários compartimentos da casa do Pai. Outros sim, nossos filhos de fé devem ter percebido que, desde a hierarquia do cosmo espiritual até a planetária, já no universo astral, todas essas hierarquias, através de seus dirigentes maiores, se encontram em sintonia vibratória com a hierarquia imediatamente superior, até alcançarem a hierarquia divina. É o que entendemos por consciência una, isto é,
as várias potências espirituais que em seus planos afins vibram em sintonia com o Divino Espírito. Ao citarmos hierarquia planetária, entraremos aqui diretamente nos conceitos relativos ao nosso planeta Terra. Essa hierarquia planetária, relativa ao nosso planeta, terceiro de nosso sistema solar, que caminha no espaço entre as órbitas de Vênus e Marte, tem também promovido de há muito sua função em conjunto com a divindade planetária. A divindade máxima de nosso planeta é o Cristo Jesus, o Oxalá de nossa Umbanda. De fato, ele é, por misericórdia, o tutor, o responsável kármico pelo nosso planeta, quer seja da primeira à sétima esfera do astral superior como da primeira à sétima esfera do astral inferior, dirigindo-se às regiões subcrostais. O Cristo Jesus é o Senhor do planeta Terra, promovendo hierarquias, sub-hierarquias, comandos, subcomandos, etc. Lembrando que já explicamos em relação à hierarquia planetária, queremos ressaltar que a hierarquia planetária superior do planeta Terra é o que chamamos de hierarquia crística, a qual é responsável, em nível muitíssimo elevado, pela supervisão do planeta. Em capítulos futuros, relacionaremos essas hierarquias com os ditos orixás ou senhores refletores da luz divina. Após nossa exposição, queremos deixar patenteado que de forma alguma o pensamento interno da corrente astral de Umbanda é politeísta, ou seja, fragmenta a divindade em divindades menores. Somos totalmente monoteístas, mas no sentido que aqui empregamos, no sentido de suprema consciência una. Já nos fica difícil entender as hierarquias relativas ao nosso planeta. Que diremos então das hierarquias de outros planetas em nosso próprio sistema solar, ou mesmo de outro sistema solar, e daí até as várias galáxias? Começa a ficar impossível para nosso mental tornar inteligível ou acessível. Por isso cremos em um Deus planetário, que em nosso caso é o Cristo Jesus, e em toda sua hierarquia, a qual, de forma simples, vai dando ao homem comum, herdeiro da coroa divina, o direito de ir, de forma bem lenta, se imbuindo de um poder supremo, proveniente de um ser supremo, o qual denominamos Deus, Tupã, Zambi, etc. Mais uma vez queremos afirmar que cremos num só Deus indivisível, o qual chamamos Suprema Consciência Una, que estende, através do seu poder volitivo, suas vibrações divinas às diversas hierarquias nos vários locus do universo, formando a organização do governo cósmico. Num pequeno e despretensioso livrinho que pretende ser elucidativo, não devemos nos aprofundar em considerações sobre o governo cósmico sideral. Deixaremos esses arcanos para um futuro livro. Esperemos a assimilação dessas pequenas lições pelos vários filhos de fé, pois muitos desses nossos filhos de fé ainda não têm um conceito bem formado sobre a divindade, o que é até natural nas condições atuais do planeta. Mas, visando incrementar a evolução de vários filhos terrenos, ressurgiu no Brasil, há mais de 100 anos, a Umbanda. Visamos, nessa primeira fase de reimplantação de nossa lei divina, aplicada às várias consciências a nós ligadas através dos laços de afinidade milenar, abarcar a todos, através de um culto simples e que gradativamente vá lançando as sementes da real espiritualidade superior. Assim, nessa primeira fase, que chamamos de Ogum, visamos atrair o maior número de pessoas dentro do menor espaço de tempo possível, pois os novos tempos são chegados e não desejamos que muitos filhos sejam relegados a um planeta inferior, pois é certo que neste terceiro milênio teremos várias transformações em nosso planeta, e aqueles que não se enquadrarem a esta nova era, de 1000 anos, terão que deixar o orbe kármico do planeta Terra, indo cumprir pena coletiva em zonas subcrostais do próprio planeta Terra ou em planetas inferiores, para depois poderem voltar, não perturbando assim a evolução a qual a Terra é destinada. Com isto, afirmamos que a Umbanda vem, com os clarins de Ogum, despertar algumas consciências que dormem em sono profundo, para que no amanhã não distante não venham a permanecerem odiando os pesadelos. Acordemos, pois. O galo já cantou, anunciando o clarear de novos tempos. E se muitos estão sendo chamados, queremos que todos os chamados sejam escolhidos. Trabalhamos em nosso autoaperfeiçoamento. Acendamos a luz interior,
centelha dos planos mais elevados do universo, que dormita em cada um de nós. Procuremos a senda da recuperação. Deixemos de lado os perniciosos processos da ilusão. Caminhemos com Oxalá. Umbanda com Oxalá é o caminho seguro para uma nova realidade de amor, sabedoria e progresso. Vamos com Oxalá.